Aí, Kaiba, sabe o que rima com cadeira? Duelo. Ih, cuzão! E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Pra preparar aquela Destiny Draw insana e confiar no coração das cartas. Fala, duelistas! Dando continuidade na nossa série, esse capítulo se trata sobre o primeiro duelo entre Yugi e Kaiba. Lembra do que eu falei sobre a reorganização dos episódios? Esse duelo acontece apenas no capítulo 9 e 10 do mangá, mas já virou o terceiro episódio. Bora conferir as diferenças? O anime expande bem esse episódio e apresenta melhor as cartas, portanto vamos começar por ele. O anime se inicia em um colégio qualquer, onde o garoto está segurando uma carta rara e está sendo coagido por dois capangas. E começam a distribuir carinhos do garoto, que depois de dar uma barrigada na mão do cara, larga a carta, que cai nas mãos de uma pessoa misteriosa até então. Logo em seguida é revelada a tal carta rara, que seria a primeira versão do Mago Negro. Isso corta para a escola onde Yugi e a turma estão reunidos e apresenta a nova febre do momento, os monstros de duelo, e começa a explicar como que funciona o jogo. São batalhas que ocorrem em uma zona de campo global, e dependendo do campo o monstro ganha atributos que o favorecem. Um jogo focado em estratégias de campo, com auxílio e recursos de cartas mágicas. Uma versão bem distinta da forma que o card game moderno é hoje. E na real, esse jogo me lembra um que eu joguei bastante no PlayStation 2, o Capsule Monster, que ao invés de cartas usava mini esculturas, com o mesmo conceito. Vale a pena conferir. Também eu acho as cartas bonitas, e o Joey que as regras são muito complicadas. Imagina se ele fosse aprender a jogar o card game hoje. Tristan dá uma zoada, falando que jogos que precisam usar a cabeça são assim mesmo. Tristan mete um louco, tentando dar mais propósito à sua função escolar, mas comenta que as cartas são itens populares e colecionáveis, e que estaria atraindo a atenção de pessoas mal intencionadas. Até acha estranho, por que alguém roubaria cartinhas? Mas Yugi diz que é um jogo levado bem a sério, e que tem pessoas que vêm de outros países comprar cartas raras. Tristan diz que estará empenhado em não deixar que isso aconteça. Enquanto fica falando, o professor chega e o faz parar para iniciar a aula. E começa apresentando um aluno transferido. E aqui temos a estreia de Seto Kabo, CEO da Kaiba Corporation. Bem diferente da forma que usualmente conhecemos. Yugi fica pensando que será que ele também gosta de cartas e jogos? Quando o Kaiba vai se sentar, nota que tem uma carta no chão e pergunta se é do Yugi, que ele ama jogos também. Na saída da escola, Kaiba combina de mostrar as cartas dele em sua mansão. Ela diz que Yugi e Kaiba estão se dando muito bem. Quando chegam à sua residência, ficam espantados com o tamanho luxo. Kaiba diz que não é nada demais. Joey, que já não vai muito com a cara dele, começa a fazer birra. Tristan dá mais uma alfinetada, e Thea tenta botar ordem. Kaiba apenas ri, e diz que o mais interessante é quando o pessoal está animado, e mostra sua coleção de cartas e troféus. Ryo comenta como tudo isso é legal, mas pergunta a respeito do parque do Kaiba, e ele diz que vai fazer reservas a eles. Birra interesseira abraça o Kaiba, o que desperta a antipatia do pau mandado do Tristan. Até que o Kaiba pergunta se Yugi possui alguma carta rara. Yugi diz que não tem, mas Thea lembra que seu avô tem uma carta bem especial. E claro, desperta o interesse do pessoal. Yugi concorda em levar o pessoal até lá. E vocês devem estar curiosos porque até agora eu não falei do mangá. Existe um motivo bem simples. Pessoal, você tá curtindo? Deixa seu gostei, deixa seu joinha, se inscreva. Isso ajuda muito o canal a crescer. Mas continuando, o mangá literalmente começa agora. Tudo dito antes foi a expansão criada pelo ano. No mangá, é o vovô Muto que apresenta o jogo de monstros de duelo, dizendo que é um jogo muito popular na América, e o que complementa, dizendo que possui alguns fãs do Japão, e começa a explicar o básico. E as cartas já possuem várias artes diferenciadas, e que já existem muitas delas. E a princípio, existem cartas mágicas e monstros. Thea diz que curte umas artes, mas outras é bem grotescas. Ele pergunta como se joga e Yugi comenta sobre as regras, que é um jogo de apostas. Cada um escolhe uma carta rara e o vencedor fica com as duas. Diz que o jogador é como um feiticeiro que conjura os monstros e magias para auxiliá-lo, e mostra o layout inicial delas. E o que comenta que o ponto que chega é o desejo de colecionadores, e o vovô diz que tem uma carta ultra especial, que é o dragão branco de olhos azuis, e por ser tão forte existem poucas tiragens. O pessoal fica impressionado, e Joey combina de jogar na escola no dia seguinte, e irá comprar algumas cartas. Nisso chega o Kaiba, Se eu vim ver uma cara. que veio conferir a loja de jogos do vovô, e percebe que o pessoal está falando de monstros de duelo. Joey chama para participar, mas Kaiba começa a humilhar, dizendo que está muito longe do nível iniciante, e na verdade está em nível de competição nacional.
e provoca o Joey, dizendo que ele ao menos precisa de 10.000 cartas para poder ter o privilégio de duelar com ele. Com direito de atenção para o vovô Muto, percebe que a lendária carta está ali na mesa, que achou que nunca poderia ao menos segurar uma carta dessas, e como seria invencível se pudesse tê-la. Que faz uma proposta, trocar todas as cartas da maleta pelo dragão branco de olhos azuis, que o vovô Muto recusa sem pestanejar, e explica que sabe a razão dele querer a carta, mas ela tem um valor sentimental, de seu melhor amigo que o presenteou com essa carta, e progride dizendo que tem um afeto muito grande em seu coração e está presente nela, e deveria fazer o mesmo com suas cartas, por mais simples que sejam. Kaiba fica bolado e sai da loja. Joey diz que foi um baita discurso, e Yugi comenta que seu avô, mesmo não usando cartas raras, nunca perdeu um jogo. Voltando ao anime, o pessoal se reúne curioso para ver a carta rara. O vovô então mostra. Kaiba fica em choque, mas o pessoal não vê nada demais nisso. O vovô explica que por ser uma carta tão poderosa não é mais fabricada. Por conta disso, fariam qualquer coisa para ter ela. O anime aproveita para tirar um sarro com Tristan. É interessante notar que o anime se refere à carta como Blue Eyes Dragon, que em tradução direta seria Dragão de Olhos Azuis, sendo o nome oficial dela Dragão Branco de Olhos Azuis. Kaiba faz sua oferta, oferecendo sua maleta de cartas, e o vovô recusa na hora. Explica que foi um presente de seu grande e querido melhor amigo da América, e diz que seu coração está na carta, possui muito afeto por ela, e pede para que ele faça o mesmo com suas cartas. O Kaiba do anime é bem mais dissimulado, e diz que entendeu o que ele quis dizer e se retira da loja. Joey complementa o discurso do vovô. No mangá, esse momento do dia seguinte na escola é onde se aproveita para falar melhor a respeito das regras do jogo. Cada jogador constrói um deck de 40 cartas. Os pontos de vida começam em 2.000. Cada turno você compra uma carta do deck. Quando o jogador não poder defender o ataque do oponente, seus pontos de vida são reduzidos. Quando chega a 0, ele perde o duelo. E mostra uma partida amistosa entre Yugizinho e Joey. Joey acaba perdendo. Enquanto assiste, Kaiba em seus pensamentos percebe que nem o nível mais básico de torneio possui cartas tão fracas. No mangá, Kaiba se aproxima amistosamente do Yugi e pergunta se ele não teria trazido a carta do Blue Eyes. Yugi comenta que sim, mas ele não iria jogar com ela. Kaiba então diz que gostaria de vê-la mais uma vez, que não pode acreditar que ao menos iria segurar tal carta na vida, e tenta trocar por uma carta falsa. Yugi percebe o truque, mas fica calado. Joey o chama para uma revanche, enquanto Kaiba sai se achando pica. No final da aula, Yugi o confronta, dizendo que não quis o expor na frente de todo mundo. Kaiba mente descaradamente. Yugi explica que ele precisa entender que o coração do avô está na carta, e que não irá trair o seu avô. Kaiba então agride, e diz que não liga para o coração das cartas, e que o jogo é apenas vitória e derrota, quebrando o coração do Yugi e trazendo Yami à tona, para ensinar uma lição e recuperar o Blue Eyes com o jogo das sombras. Voltando ao anime, Yugi explica o básico como feito no mangá, mas o duelo é feito entre dois amadores, Tristan e Joey. Tristan joga uma carta de zumbi no campo de cemitério. Joey joga um dragão, apenas se preocupando com pontos de ataque e se declara o vencedor. Mas o Yugi diz que na verdade o Tristan vence pela força de campo extra. Té e Miho aparecem, pergunta se estão aprendendo o jogo só para derrotar o Kaiba. O anime procede com o mesmo truque do mangá. A diferença é que o Kaiba pediu via telefone para poder ver a carta novamente, e tenta fazer a troca na frente de todos, fingindo ter derrubado a carta e trocando pela falsa, mas Joey e Tristan percebem a malandragem. A cena segue com Yugi indo embora sozinho, olhando para o Blue Eyes, até que até pergunta se ele não estaria com Tristan e Joey, por eles iriam duelar com Kaiba. Yugi sente mau pressentimento. A cena a seguir é Kaiba e Tristan confrontando Kaiba, dizendo que ele não os enganou. Kaiba se faz desentendido, mas Joey perde a paciência e parte pro diálogo, mas é interrompido pelo capanga que acerta uma raquetada nos dentes, fazendo cair de cu trancado. Tristan tenta socorrê-lo, até que Yugi aparece e vê seus dois amigos amansados de pancada. Kaiba tenta jogar uma conversa fiada, mas Yugi já disse que tinha percebido a troca, e que acreditava que iria sentir remorso e devolvê-la, mas o Kaiba agride com a maleta, e diz que cartas são cartas, o resto é sentimentalismo barato, e sai enquanto seus capangas terminam o serviço. Isso Yami se apresenta, e vai perseguir o Kaiba para ter um duelo. O anime mostra os capangas parecendo que foram atropelados por uma carreta. E enfim, nós temos o primeiro duelo entre Yugi e Kaiba. No mangá, Kaiba fica perplexo pelo desafio. Yami explica que será um duelo diferente que está acostumado. Kaiba pensa que é impossível ser derrotado, e mesmo que esteja enrascado, pode contar com o Blue Eyes. Yami diz que o deck possui 40 cartas e 2.000 pontos de vida, com Kaiba iniciando com uma gárgula de level 5. E nisso a carta começa a se projetar, dando a impressão de estar viva. Yami invoca seu monstro, o Dragão Sombrio, e combate o monstro do Kaiba, o destruindo. A carta começa a desaparecer,
Yami explica que tinha avisado que seria um jogo completamente diferente, onde as cartas ganham vida e o perdedor irá enfrentar uma punição, encerrando o capítulo do mangá. No anime, Kaiba diz que é um expert no jogo e Yugi só pode estar maluco. Yami rebate dizendo que esse jogo será bem diferente do que ele está acostumado. Kaiba nota que Yugi está muito diferente, parecendo outra pessoa. Yami explica que cada jogador possuirá 40 cartas e 2.000 pontos de vida. Kaiba começa com a mesma jogada do mangá e invoca a Gárgula na Floresta Negra, e se surpreende da forma que a carta parece estar viva. Yami invoca o dragão Rei das Trevas no campo de água, destruindo o monstro de Kaiba. Diz que as regras dos Jogos das Sombras, os monstros derrotados são completamente destruídos. Kaiba fica excitado pelo desafio imposto. E invoca Minotauro no campo de deserto, que acaba com o dragão do Yugi, fazendo ambos ficarem com 1500 pontos de vida. Yugi saca a Elfa Mística, que tem um bom poder defensivo, o suficiente para segurar o turno. Kaiba muda a posição do monstro para a defesa e saca uma boa carta, nas palavras deles, mas que só poderá usar no próximo turno. Yugi suspeita que seja uma carta mágica e saca uma criatura e apenas passa o turno. Kaiba então utiliza a carta mágica Poder Imensurável, que aumenta o poder do Minotauro o suficiente para massacrar a Elfa. E se gaba, falando que agora o jogo está terminado. Yami então consegue sacar sua carta As, o Rei Caveira, reduzindo em 300 pontos a vida de Kaiba, deixando o jogo imprevisível novamente. Mas Kaiba tem um As na manga, e retira do bolso, e esconde na palma da mão, o Blue Eyes Dragon, e invoca no campo Água. Os pontos de vida de Yugi vão diminuindo, permanecendo em 50, mas o dragão não se move. Kaiba não entende, e Yami explica que a alma do vovô está vinculada ao dragão, ele nunca iria trair, preferindo se autodestruir no processo. Em seu turno, Yami puxa a carta mágica Ressurreição dos Mortos, para trazer o Blue Eyes ao seu lado do campo e encerrar a partida. Enquanto seus pontos de vida vão caindo, Kaiba saca sua última carta, o Gremlin, e se lembra que ele ganha um efeito se invocado no campo correto, e o faz, fazendo que o campo de batalha seja destruído, conseguindo assim gerar um empate. O duelo se encerra, e Yami o complementa, dizendo que ele é realmente um expert, por sacar aquela carta no último momento, e recupera o Blue Eyes. Já Kaiba fica pistola, e promete retaliação. No dia seguinte, Thea fica contente por Yugi ter recuperado a carta, e que diz que foi a ajuda de Joey e Tristan, mas Joey diz que não fizeram nada. Imagina quem realmente pode ter recuperado. Isso vem o Tristan na bike com a Meiro na garupa. Colidem com o poste, fazendo o episódio se encerrar por aí. Mas e no mangá? O capítulo se inicia com Yami explicando que os Jogos das Sombras, o perdedor irá conhecer a morte. Kaiba não se intimida e fica excitado com a partida, sacando o Minotauro, e comenta que é a carta mais rara das tipo besta guerreira, e fatia o dragão do Yugi, fazendo perder 200 pontos de vida. Aqui é mostrado mais regras dos jogos, focadas no combate, onde existem apenas cartas monstros e magia. Ao atacar, a diferença é subtraída dos pontos de vida do oponente. Caso ataque um monstro em defesa, seu ataque for mais elevado, ele é destruído e enviado ao cemitério, sem afetar os pontos de vida do oponente. Caso a defesa seja maior, será retirada a diferença do dono da criatura atacante, e o duelo segue, com Yami invocando a Elfa Mística e colocando em posição de defesa no campo. Kaiba, sem muitas opções, coloca o Minotauro em defesa, e irá seguir o duelo até conseguir passar pela Elfa, e consegue sacando uma carta mágica, na qual ele seta em campo. Aqui é explicado que as cartas mágicas podem ser baixadas em campos virada para baixo. Yami fica se perguntando qual seria essa carta, e saca o monstro, passando do turno. Kaiba usa sua carta mágica, Giant Might, e dá um ganho de 20% no ataque e defesa dos monstros, o suficiente para derrotar a Elfa, decapitando ela. Yugi fica encurralado e vai colocando monstros em modo de defesa, segurando a partida, até que Yugi finalmente saca sua melhor carta, o Rei Caveira, e finaliza com fogo o Minotauro de Kaiba. Kaiba comenta sobre a raridade dessa carta e diz que tem recursos para derrotar, mas as chances de sacar são muito baixas, e recorre ao Blue Eyes no seu bolso. Esconde na palma da sua mão e, enquanto se prepara, parabeniza Yugi, dizendo que ele podia estar no próximo torneio, mas que estava guardando essa carta, e é o Blue Eyes Dragon, e o invoca. A diferença do ataque do Rei Caveira e do Blue Eyes é o suficiente para derrotar o Yugi. Kaiba ordena o ataque, entretanto o dragão não o obedece. Yami explica que a carta possui o coração do avô, e sua lealdade está com ele, e preferiu se destruir para cumprir o seu propósito. Yami revela que tinha uma carta guardada em campo, e que iria usar agora, o Renascer Monstros, invocando o dragão branco de olhos azuis do cemitério, atacando-o diretamente. O Yugi, diferente do anime, vence o duelo e aplica a penalidade, aprisionando numa carta.
Ele me explica que para ele entender o coração das cartas, ele precisa saber como é ser uma, e diz que a experiência será de morte, mas não passa de uma ilusão, e espera que ele aprenda e se torne um verdadeiro mestre de duelos, assim como seu avô. E quanto ao dragão, ficará feliz ao retornar para o seu verdadeiro dono. E com isso encerramos esse duelo e o capítulo do mangá. É bizarra a ordem que acontece no card game. Primeiro ataca para depois sacar, na vez do Yugi saca primeiro ao invés de fazer uma ação, e deixa o monstro em defesa. Será que é obrigatório atacar? Ele claramente está em fase inicial de criação, e mudanças no anime foi bem aplicada. Expandir para apresentar melhor o card game e utilizar melhor o campo como diferencial foram pontos bem positivos do anime. E fazer o Kaiba empatar mostra que o rival está no mínimo equiparado. E ao amassar todos que passam pela frente tira a moral. Também podemos notar a censura da animação, na Batalha das Cartas, e em geral esse foi um bom episódio. E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe o seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!